E já estamos de volta, o nosso vídeo de saúde, último bloco do nosso programa aqui, Peninha, por causa do horário político, gente. Mas terminando esse período, a gente volta com 1h30 ao vivo para a gente conseguir, assim, aprofundar cada vez mais nos temas que a gente se propõe aqui no vídeo de saúde. Graças a você e por você, viu? Hoje estamos falando um pouquinho sobre memória, sobre envelhecimento, um pouquinho sobre Alzheimer, com um dos grandes especialistas, que é o Dr. Francisco Viana. Doutor, tem uma pergunta que chegou aqui, a da Josefa Batista de Oliveira, de Icó, lá no Ceará. O Brasil participando com a gente. Meu pai tem Alzheimer, tem 81 anos, e a partir das 9 horas da manhã, ele começa a falar sobre o passado e nos enche de perguntas. Por que isso acontece neste horário? Pergunta a nossa amiga Josefa sobre o paizinho dela, doutor. José falou, um grande abraço para você. Então, existe no Alzheimer 2 horários críticos onde há maior agitação ou maior comoção para que a pessoa queira se comunicar mais ou queira se agitar mais. Esse horário é no nascer do dia, até as 10 horas da manhã, e no final da tarde. Então, esses 2 horários são horários onde existe alguma coisa dentro do cérebro, né, os neurotransmissores, que a pessoa fica mais agitada. Então, no caso do seu pai, ele está vamos dizer, nesse horário da manhã com mais agitação. Então, isso faz parte da enfermidade, né? Então, é dar o apoio para ele, conversar, tratá-lo bem, porque depois passa, não é? A gente sabe que o processo nosso, da idade que chega, o processo de envelhecimento, de renovação, enfim, o idoso, né, ele, vivendo essa realidade de esquecimento, ele pode ficar sozinho ou é fundamental um acompanhamento mais próximo aí da família? Muito importante o que você falou, porque o idoso que já está perdendo a memória não pode ficar sozinho, não pode andar sozinho, mesmo que ele fale, eu vou até ali e volto. Porque ele vai até ali e volta, ele já não sabe mais onde é a casa dele. Então, é muito arriscado. Então, nós aconselhamos, né, se você percebe que o seu avô ou o seu pai, um pouco mais velho, já está começando a ter falhas de memória, procure acompanhá-lo, não deixá-lo sozinho e dar suporte. Mesmo que ele se irrite, explique que faz parte, que é para ajudar, porque se ele se perder, às vezes fica difícil de achar o idoso, Exato, entendeu? né? É um risco muito grande. No dia a dia... E depois ser roubado e também ser claro, enganado, e outras coisas mais, né? No dia a dia, doutor, assim, para quem está em casa, para quem já chegou lá está celebrando os seus 70, 75, 80, o que a gente aconselha? O que a sua experiência aconselha? Passear faz bem, dançar faz bem? Quais são as atividades que a pessoa pode ter em casa que lhe dê prazer e ao mesmo tempo está ativando aí a sua memória? Viver a vida. A gente reduz isso aí, essa coisa, viver a vida. Viver com alegria, procurar conversar com as pessoas, ver novos lugares se possível. Não precisa também viajar para lugares longínquos, vai ali perto mesmo. Conhecer pessoas, conversar com pessoas, fazer lá o seu joguinho, jogar sua dama, ter o convívio social dominó, com os idosos. Enfim, né? Se você joga tênis, vai jogar tênis. Se você gosta de jogar xadrez, vai. Se gosta de pintar, vai. Se gosta de cavocar e plantar, também é bom. Toda atividade em que você se dedica com foco vai melhorar a sua memória. Então, olha, é fundamental você viver a vida e, ao mesmo tempo, fazer atividades diferentes, assim, que façam, que vai ativar, né? O lúdico é muito bom. O idoso, ele vai, à medida que ele vai tendo o começo da demência, ele vai se isolando, vai ficando muito mais quieto, vai tendo menos comunicação, ele praticamente sai do mundo, ele fica absorto, né? E a gente percebe isso, quando ele tem atividade social, em comunidade, ele melhora. Então, ele volta ali, ele recupera a sua cognição. Então, existe o que aquela fisioterapeuta falou, são os treinamentos cognitivos, né? A pintura, o bordado para as senhoras, o instrumento, a conversa, ouvir palestras, participar. Né? Agora, a gente falou de atividades, enfim... Existe algum tipo de alimentação que ajuda ou aquela que atrapalha, enfim? O que é importante? Nós recomendamos, se a pessoa tem condição de ter uma alimentação mais saudável, menos química, menos gordurosa, com mais frutas, saladas, verduras frescas, né? É melhor, porque aí você tem os nutrientes que vão ajudar o seu metabolismo, consequentemente o metabolismo cerebral e vai também dar um suporte à memória, né? Por exemplo, existe aquela coisa, comer nozes melhora a memória. Claro, na realidade, você não vai comer um caminhão. Não são só as nozes, é todo aquele processo que existe ali, o selênio, o magnésio,
o cobre, o zinco que está ali, que vai nutrir com oligoelementos do seu organismo e vai melhorar a sua função como um todo. Evitar cigarro, bebida em excesso, etc. Né? Todos os excessos são ruins, Exato, né? Se o indivíduo de vez em quando quer fumar lá o seu cigarrinho, eu como médico não posso falar, vai fumar, não. Mas tem um velhinho que gosta de fumar. Então nós não vamos tirar o cigarrinho dele, nós vamos diminuir um pouquinho. Entendi. Beber, ele pode tomar um copinho de vinho do Porto, ou a sua, aquele tragadinha pequena, entende? Nós não vamos proibir nada, entende? O que nós vamos é trabalhar com a moderação, para que a pessoa não corte o seu costume, não é? Muita gente, doutor, assim, reclama, os filhos, assim, o pai está com Alzheimer, a mãe está com Alzheimer, não me reconhece mais, não sabe meu nome, etc. Às vezes fica me chamando, eu sou filha, fica me chamando de mãe, etc. Acontece isso, como lidar? Que dica o senhor dá para o filho, para a filha aí? Muito difícil, porque as pessoas não estão preparadas como um geriatra, como um cuidador de idosos, um gerontólogo, um fisioterapeuta que cuida, uma enfermeira. Então as pessoas se chocam, porque às vezes na memória da própria pessoa, aquela imagem do pai que foi uma pessoa grandiosa e vê aquela pessoa pequena, absorta e sem memória, isso é um trauma emocional. Entendi. Então a gente diz que tem que ter paciência, tem que conviver com isso, E mesmo se ele difícil. troca nome, esquece o nome... Não leve isso ao nível pessoal. Ele pode esquecer, mas você não. Não leve ao nível pessoal, entende? Porque isso faz parte da enfermidade. Não culpe o doente. Ele e não pode culpe esquecer, a si mesmo. ele né? pode esquecer que você é filho, filha, mas você jamais pode esquecer que ele é teu pai, ou é tua mãe. Então, Dê carinho, dê suporte, conviva com isso. Isso vai ser cada vez mais comum nessa nossa sociedade. Da mesma forma que aumentou o autismo das crianças, aumenta também as doenças demenciais dos adultos, né? Dos idosos. Então, isso vai ser uma realidade que cada vez vai se ampliar mais. Nós temos que ler, nos aprofundar e procurar lidar com isso com uma certa tranquilidade, se possível, né? Eu queria imensamente pedir desculpa para o senhor, doutor, porque o programa tem 1h30, a gente vai ter que entregar, já tenho que ir embora, porque vem aí o horário político, mas eu gostaria de fazer a entrega da nossa revista Brasil Cristão aqui, esse mês eu escrevo. Muito obrigado, viu? Sobre o Outubro Rosa. Muito obrigado. Viu? E a revista aqui, eu virei História em Quadrinhos, gibizinho, doutor. Você já virou? Eu converso com as crianças, a importância de cuidar da saúde desde pequenininha. Gente, né? Olha, que legal. Que maravilha. Parabéns. Doutor, bom, quem quiser entrar em contato aqui com o doutor Francisco Viana, vale a pena, gente, vale a pena, porque esse homem tem uma sabedoria, uma experiência de vida fantástica, viu, gente? E tem um humor muito grande, viu? Vou perguntar para a dona Adriana, assim, que ele conta umas piadinhas, assim, boas, né? Telefone é 19-3241-0243 ou 19-98123-6275, está na tela para você copiar, a gente vai deixar um pouquinho mais de tempo para você copiar aí. O próximo, a semana que vem, bursite e tendinite é o tema do Vida e Saúde. Doutor Francisco, em nome do nosso programa Vida e Saúde, mais uma vez, nossa gratidão. Puxa, eu que agradeço pelo seu carinho. bastante. O senhor sabe que o senhor faz parte da nossa família aqui, Muito doutor, obrigado, né? viu? É uma felicidade estar aqui. O senhor, nos bastidores, falou de temas assim sobre genética, não aquela genética complicada, mas o senhor voltaria aqui para a gente esclarecer um pouquinho sobre isso? O nosso ser, um indivíduo que é único, mas também tem algumas características. Os nossos genes, né? A genômica, a genética, muito interessante. Vamos falar sobre isso? Vamos. O senhor promete que volta? Sim, estou. A dona Adriana libera? Libera. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado a você. Eu vou pedir licença, que muita gente também pede oração. O senhor pode ficar sentadinho aqui. Muito obrigado. Eu vou rezar por todos os médicos hoje na sua pessoa, viu, gente? Tá bem. Gente, desculpa pelo tempo, assim, a gente pede desculpa porque não depende de nós, do nosso horário, mas é tão bom quando a gente recebe esses nossos amigos especialistas que vêm aqui com sabedoria, que partilham os seus dons, suas dádivas, assim, para a gente aprender um pouco mais. Hoje foi memória, envelhecimento, Alzheimer, com o Dr. Francisco, viu? Mas agora eu quero concluir esse programa agradecendo a Deus e colocando também todos os médicos. Hoje é dia dos professores, então todos os professores, todos os médicos, enfermeiros, agentes da Pastoral da Saúde, os cirurgiões, todos eles representados na pessoa do Dr. Francisco. Quero rezar também por todos os cuidadores, né? Todos os cuidadores. Eu sempre costumo dizer aqueles anjos da guarda, né? A gente viu aí, o doutor falou assim que o idoso, a pessoa precisa de acompanhamento, precisa de alguém perto. Então, tão bonito quando a gente sabe que tem alguém cuidando ali, ajudando na higiene, no remédio, na presença, na alimentação. Então, você que é um cuidador ou anjo da guarda, parabéns, Deus abençoe por esse trabalho tão bonito, viu?
Hoje o assunto foi Alzheimer, memória, quanta gente sofre disso, quanta gente é criticado por isso, quanta gente vive essa realidade com dor, ou a família vive essa realidade. Então, a gente quer colocar tudo isso no coração do nosso Deus, pedindo que você, acima de tudo, como disse o doutor, carinho, compreensão, gente, compreensão acima de tudo, caridade, misericórdia, amor. O amor cura, gente, o amor cura. Se tem um remédio eficaz, chama-se amor. Por isso que Deus cura, porque Deus é amor. Então, para você que está vivendo essa realidade, tem um Alzheimer, Parkinson, câncer, outra realidade, eu sempre costumo dizer, Deus faz um milagre, mas jamais vai fazer aquilo que compete a mim e compete a você. Então vamos ajudar Deus a fazer, fazendo a nossa parte. Ele faz o que a gente não consegue fazer. O que a gente não consegue, Ele faz. Mas se a gente consegue fazer, é nossa obrigação. Então, ao lado da imagem de São Peregrino, eu invoco sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família, uma bênção muito especial. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora, São José e São Peregrino, desça sobre você, sua casa e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado. E lembre-se, cuide desse corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Semana que vem, bursite e tendinite. Vamos entender a diferença. Que Deus abençoe, tudo de bom, fique com a paz do Senhor no seu coraçãozinho. Deus abençoe.